Olá, sejam muito bem-vindos. Se a ideia de investir parece uma montanha russa de emoções, com sobe e desce o tempo todo, fiquem por aqui. Hoje a gente vai mergulhar num método claro, baseado em dados, para construir patrimônio de verdade, deixando o barulho do mercado e as decisões impulsivas de lado. Essa é a grande questão, não é mesmo? Será que para ter sucesso na bolsa, a gente precisa ser um vidente e acertar o timing perfeito de compra e venda? Ou será que o segredo é ter um método bem definido e segui-lo à risca? A verdade é que, sem um plano, a chance de cometer erros que custam caro é enorme. Vamos ver como a disciplina pode ser a nossa maior aliada nessa jornada. E para guiar nossa conversa, temos aqui um roteiro bem claro. A gente começa entendendo a psicologia por trás das nossas decisões como investidores. Depois, vamos definir qual é a nossa régua de sucesso, que é o custo de oportunidade. Na sequência, eu apresento a poderosa técnica da margem de segurança e a gente aplica tudo isso num caso real, com as ações do Bradesco. E para fechar, vamos falar sobre como gerenciar carteira para o longo prazo. Ok, vamos começar com o nosso maior desafio, nós mesmos. É super natural querer fazer o que todo mundo está fazendo, sabe? Aquele feito manada, principalmente quando o mercado parece que vai decolar. Só que essa tendência muitas vezes é uma verdadeira armadilha. E aqui está o pulo do gato. Pensa só, quando o Bradesco custava uns 10, 11 reais, quase ninguém se interessava. Agora, que a ação já subiu mais de 50%, aparece um monte de gente querendo comprar. É a clássica euforia. Uma abordagem disciplinada é justamente um antídoto para isso. Ela nos força a fazer uma análise fria, racional, em vez de simplesmente reagir à emoção do momento. Agora vamos para um dos conceitos mais importantes de todos. Como a gente sabe se o investimento vale a pena de verdade? A gente precisa de uma referência, um ponto de partida para comparar. E é exatamente aqui que entra o tal do custo de oportunidade. Olhem só para esse número. Hoje, um título do Tesouro pré-fixado com vencimento em 2022 está pagando 13,6% ao ano. Isso é garantido pelo governo, ou seja, o risco é baixíssimo. Essa é a nossa primeira régua. Qualquer investimento em ações para valer a pena tem que prometer um retorno maior que esse. Simples assim. E se a gente quiser sofisticar um pouco mais a análise, temos o Tesouro IPCA mais 2040. Ele paga a inflação mais um ganho real de 7,15%. Isso aqui é um benchmark poderosíssimo, porque ele não só protege o nosso poder de compra, como ainda entrega um retorno bem substancial por cima. Agora, o mais interessante é colocar os dois lado a lado. De um lado, a segurança quase total de um título do governo. Do outro, a renda variável, com a volatilidade, os riscos da empresa, da gestão. Para a gente topar abrir mão da segurança e encarar esse risco todo, o retorno que a gente espera lá nas ações tem que ser muito, mas muito superior. Isso não é opinião, pessoal. É lógica financeira pura. E com isso em mente, a gente chega numa regra de ouro. Para justificar a troca, para valer a pena o risco, qualquer empresa nova que for entrar na nossa carteira precisa mostrar um potencial de retorno de, no mínimo, IPCA mais 10%. Isso cria um filtro de qualidade super rigoroso para as nossas escolhas. E isso nos leva direto ao coração da nossa filosofia de investimento. O objetivo principal aqui não é tentar achar a próxima ação que vai explodir, o próximo foguete. Não. O objetivo é evitar as grandes perdas. No mercado, a melhor defesa é ter uma abordagem que protege nosso capital. E o pilar central desse método é o cálculo do valor justo. E o que é isso? Bom, não é o preço que está piscando na tela do home broker, é o que a empresa realmente vale, com base na sua capacidade de gerar lucros no futuro e como o mercado avaliou ela ao longo da história. O processo é bem sistemático. Primeiro, a gente projeta o lucro futuro da empresa. Segundo, a gente olha o histórico de múltiplos, como o famoso preço/lucro. Terceiro, com essas informações em mãos, a gente calcula o valor justo. E o passo final, que é o mais crucial de todos, a gente só compra se o preço atual tiver um desconto bem gordo em relação a esse valor justo. Essa é a famosa margem de segurança. E essa frase, olha, resume tudo perfeitamente. O sucesso a longo prazo não vem de ser um gênio que acerta todas, mas sim de evitar aqueles erros que destroem o patrimônio. A margem de segurança é o nosso cinto de segurança. Ela garante que, mesmo que nossas projeções não sejam perfeitas, a gente ainda assim esteja protegido. Ok, chega de teoria, né? Vamos para a prática. Vamos pegar todo esse método e aplicar em uma das empresas mais conhecidas da nossa bolsa, o Banco Bradesco. Bom, aqui estão os dados que a gente usa no nosso modelo. A nossa projeção é que o Bradesco consiga entregar um lucro por ação de R$ 2,45 lá em 2026. O modelo que usamos se baseia nos múltiplos históricos do próprio banco.
O principal risco que a gente fica de olho é a inadimplência, claro. Mas, por outro lado, o ponto positivo é a meta do banco de voltar a ter um retorno sobre o patrimônio, o ROI, de 15%. Com base nessas premissas todas, o nosso cálculo de valor justo para as ações do Bradesco chega em R$ 20,71. Esse seria o valor intrínseco da ação hoje, de acordo com o nosso modelo. Mas, atenção aqui, esse é um ponto fundamental. O valor justo não é o preço que a gente paga, ele é a nossa referência, o nosso norte. A disciplina do método exige que a gente tenha paciência e espere por uma oportunidade de comprar com aquele desconto significativo. E esse preço, o preço que torna a oportunidade realmente atrativa para a gente, é de R$ 15. Esse é o nosso preço teto, o ponto de entrada, onde a relação risco-retorno fica excelente ao nosso favor. Tá, mas por que exatamente R$ 15? O que a gente ganha tendo a paciência de esperar por esse preço específico? A resposta está em todos os benefícios que essa disciplina nos traz. Comprar R$ 15 significa que um monte de coisa boa acontece ao mesmo tempo. Primeiro, a gente está pegando um ativo de altíssima qualidade por bem menos do que ele vale. Segundo, a gente já garante ali na entrada um fluxo de dividendos na casa de 8 a 9% ao ano. E o mais importante de tudo, a gente mira um retorno de aproximadamente IPCA mais 12%. Isso é um prêmio de quase 5% acima do que o Tesouro oferece. E isso sim é fazer um bom negócio. E tem mais, pode haver um valor escondido aí. Uma análise recente do Itaú BBA estima que só a operação de seguros do Bradesco, a Bradesco Seguros, poderia valer entre 110 e 130 bilhões de reais. Para ter uma ideia, o banco inteiro hoje vale em bolsa uns 200 bilhões, ou seja, a conta sugere que a operação bancária em si está saindo quase de graça. E não para por aí. Uma eventual separação da Bradesco Saúde, o que o mercado chama de spin-off, poderia destravar ainda mais valor, algo entre 80 centavos e R$ 1,50 por ação. São gatilhos que só reforçam a tese de que o preço atual talvez não reflita todo o potencial do banco. Olha, se esse tipo de análise mais a fundo, que foge do barulho do dia a dia e foca no que realmente importa, ajuda a tomar decisões melhores, considere se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. E para quem quer ir além, quer se aprofundar de verdade, dá uma olhada aqui embaixo na descrição. Eu deixei uma seleção de livros que eu considero leitura obrigatória para quem quer dominar o mercado de capitais e investir com total segurança. Muito bem, agora vamos dar um passo atrás e pensar na carteira como um todo. Porque uma vez que a gente compra uma ação, o trabalho não termina. Gerenciar essa posição ao longo do tempo é tão importante quanto a decisão inicial de compra. Essa é uma dúvida que aparece o tempo todo. A ação sobe bastante, se valoriza, e aí bate aquela tentação de vender um pedaço para botar o lucro no bolso. É uma sensação ótima, mas será que essa é a melhor decisão para quem está pensando em independência financeira lá na frente? Vamos comparar as duas coisas. Vender te dá um lucro único, na hora, mas você diminui o seu número de ações. Manter a posição, por outro lado, significa que você continua recebendo os dividendos daquela empresa e, mais importante, você aumenta o seu fluxo de dividendos no futuro. Pensa bem, a única forma de receber mais dividendos daqui a 10 anos é tendo mais ações e não menos. Ah, mas e quando uma ação sobe muito e desequilibra a carteira? A solução para isso está nos novos aportes. Em vez de cortar as flores para regar as ervas daninhas, a gente usa o dinheiro novo do mês para comprar as outras posições que ficaram para trás. Assim, a gente reequilibra a carteira sem precisar vender a nossa galinha dos ovos de ouro. O grande segredo da acumulação de riqueza é simples, mas não é fácil não. É deixar o tempo e os juros compostos fazerem a mágica deles. É simplesmente permitir que as nossas empresas de qualidade continuem trabalhando para a gente, ano após ano. Olhem só o caso da Sanepar. Esse gráfico mostra o crescimento do lucro por ação da empresa. É uma escadinha, quase um crescimento perpétuo. Esse é o tipo de negócio que multiplica o nosso patrimônio com o tempo. Agora, por que alguém sã consciência venderia uma máquina de gerar valor como essa? Mas claro, uma carteira não é feita só de defesa. A gente também pode ter posições que são mais ofensivas, empresas que estão ali posicionadas para se beneficiar muito de uma grande virada no cenário econômico. São os nossos centroavantes. Um exemplo perfeito é o BR Partners. É um banco de investimento totalmente focado em mercado de capitais, fusões, aquisições, IPOs. Com a taxa Selic lá nas alturas, o negócio deles fica meio parado.
Mas, num cenário de juros mais baixos, abaixo de 10%, o negócio deles pode simplesmente explodir. É um centroavante esperando a bola chegar para marcar o gol. Outro caso interessante é a Shoes, uma small cap do setor industrial. É uma empresa com uma gestão muito disciplinada, que aloca capital de forma exemplar e que pode se beneficiar demais de uma retomada da indústria no Brasil. É outra ação com um padrão de qualidade altíssimo, mas que muita gente nem olha. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise. Vamos então recapitular os pontos mais importantes, o verdadeiro código do investidor que a gente discutiu por aqui. No fim do dia, tudo se resume a 4 regras fundamentais. Primeiro, sempre compare o retorno da ação com o que a renda fixa segura já te oferece. Segundo, nunca, mas nunca compre uma ação sem antes calcular o valor justo e exigir um belo desconto. Terceiro, não venda suas melhores empresas. Use o dinheiro novo para ajustar a carteira. E por último, e talvez o mais importante, paciência. Deixe o tempo fazer o trabalho pesado por você. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam dessa análise? Fez sentido? Concordam? Discordam? Deixem a opinião aqui nos comentários. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais análises como essa. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!